Vamos falar de artigo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje a gente vai aprender sobre como que a gente utiliza os artigos definidos e indefinidos na língua inglesa, então que são os definite articles e os indefinite articles. E para sua sorte, existem apenas 3 que você vai precisar memorizar, que é o a, an e the. O a, ou que também pode ser chamado de a, ele vai ser um indefinite article, ele vai ser um artigo indefinido, que ele vai ser utilizado para a gente poder falar um ou uma. Isso significa que essa informação, ela significa para alguma coisa que ela é generalizada, ou se não, se você está lendo num texto, é uma informação que acabou de aparecer, então ela não é específica. E ela sempre vai aparecer em palavras que têm um som com um começo de consoante. Então você vai utilizar o a, ou se não a, que pode ser a mesma pronúncia, para poder falar da mesma palavra, para quando você tem palavras que começam com som de consoante. Lembrando que para você poder utilizar um ou uma, você tem que utilizar para substantivos que são contáveis, que isso já é uma aula que a gente já falou sobre isso. Quando você vai utilizar para substantivos incontáveis, o contexto vai falar que você tem uma quantidade, como é o caso de coffee, mas você não vai dizer isso para o caso de açúcar, né? A sugar. Você não vai conseguir utilizar o a para esse caso, só para coisas que você consegue contar. Então, um exemplo de frase seria I live in a house in a street. Então, eu moro em uma casa em uma rua, que é uma frase que eu poderia ter para poder falar, utilizar o um e o uma em inglês. Percebe que não tem diferença de gênero, então eu posso utilizar tanto as palavras que são masculinas quanto as palavras que são femininas. E o an vai ser o outro artigo indefinido, que vai ser um e uma, que ele vai ser utilizado antes de vogais. Então lembrando que a gente utiliza essas palavras que não são para o caso de coisas específicas, mas que não tem uma referência, é generalizado. Então quando eu falo que I am an English teacher, então esse an vai ser utilizado para falar que eu sou só um professor de inglês, não sou o professor de inglês. E lembrar que quando você tem essa questão de pronúncia, é comum que a gente utilize esse N já juntando com a próxima palavra. Então não falar I am an English teacher, mas você já junta o N com a próxima palavra. Então I am an English teacher. Então você faz essa junção com a próxima palavra. Já o caso do the, ele vai ser o que tem em português de o, a, os, as, que vão ser utilizados para as palavras que são já para um sentido específico, então nós estamos falando de alguma coisa particular, e que vai ser o caso, palavras que já foram mencionadas em um texto. Então, quando a gente utiliza o the, não tem diferença se é masculino ou feminino, se singular ou plural. Lembrando que quando a gente utiliza o a e o an, a gente tem uma diferença de utilizar de se é som de consoante e som de vogal. Mas o a e o an só são utilizados em palavras que são singulares, então no plural você não utiliza. Então, por exemplo, em uma frase que eu falo It is near the border of Canada, você pode perceber que quando eu falo a fronteira do Canadá é uma coisa específica. Por isso que eu utilizo the. E em português a gente tem um pequeno problema porque a gente tem um costume muito forte de utilizar o e a antes de nome de algumas coisas. Só que aqui eu vou dar algumas regras para você poder saber quando você entender melhor que se eu utilizo o the ou não. Então a primeira coisa que a gente tem para utilizar o the é quando a gente tem a questão de nome de países, estados, regiões, condados. Geralmente a gente não utiliza o the na frente dessa palavra. Então, por exemplo, se eu falo que I live in Seattle, eu moro em Seattle, eu não preciso colocar esse the na frente da palavra, porque eu estou falando só o nome de uma região ou de uma cidade. Quando eu vou fazer de generalizações, ou se não, se eu for falar de plurais, quando eu quero dizer numa coisa de coletividade, não precisa se utilizar o the nessa situação. Como, por exemplo, I like books and Italian food. Eu não preciso utilizar que eu gosto dos livros ou de comida, da comida italiana. Eu posso utilizar sem eu precisar o the na frente dessas palavras. E quando eu falo de refeição, nome de rua e de transporte, eu não preciso utilizar o the. Então eu posso utilizar, por exemplo, I usually have lunch at school, para poder falar que eu geralmente almoço na escola. Ou se não, the street is called Second Avenue. Em vez de para poder falar que a rua se chama a Segunda Avenida. E até mesmo I usually go home by car, que significa eu vou vou para casa de carro. Então eu não preciso utilizar o the. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado desse exercício. Inclusive, você ficou com alguma dúvida dessa parte de a, an e the? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. É uma coisa que não tem muitas complicações. É mais uma questão de você se acostumar com você ler bastante a parte de inglês e fazer alguns exercícios, mas nada é impossível que você não entenda, até mesmo
no português que a gente tem a tendência muito de utilizar o e o a na frente de palavras que não precisa, mas você vai perceber que já com essas regrinhas que eu já te falei, desses casos, não precisa utilizar. Então, se são de generalização, particularidades ou de outras questões que são nomes e pessoas e coisas no plural. E se você quiser me ajudar aqui no YouTube, você pode se inscrever no canal e, inclusive, se você achar que é muito problema se inscrever no canal, você pode deixar simplesmente uma curtida. Já me ajuda bastante no meu serviço aqui no YouTube e, inclusive, de outras pessoas poderem também assistir os meus vídeos. Você pode comentar uma coisa que você gostou, uma coisa que você gostaria de assistir, ou uma pergunta sobre o que você viu sobre hoje na aula. E se você quiser continuar estudando, não só a parte de inglês, como também de outros exames, como é o caso de TOEFL, de TOEIC, de IELTS, você também pode conferir no meu Drive alguns outros exercícios que estão lá disponíveis, assim como também você pode acessar para você poder continuar estudando a sua parte de inglês, de pronúncia, de cultura. E se você quiser vir estudar comigo, para você poder aprender inglês e se sentir mais confortável, não só com a questão de pronúncia, mas também da estrutura do inglês, tem meu curso aqui embaixo do vídeo para você poder acessar. Ele tem um preço super acessível, ele também tem um acesso vitalício, então significa que você comprou, você tem o acesso dele para sempre, e também você, não gostando do curso, em 30 dias você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, ele está aqui embaixo para você poder conferir. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido e ter ficado até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!